Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, né? Professora de História, vocês já me conhecem. E vamos continuar discutindo aí esses assuntos desse nosso período colonial, né? Esse período aí onde Portugal começa de fato a efetivar a colonização no Brasil. Pessoal, na aula passada nós vimos aí sobre a questão, né, dos governos gerais, né, essa administração que modificou aí alguns setores, né, como a questão administrativa de centralização, né, por conta aí das capitanias hereditárias. E hoje nós vamos ver um assunto também que está vinculado, que é o padroado, né, que aí são vínculos que se criam entre o governo e a Igreja Católica, né? Todos nós sabemos que a Igreja Católica é muito presente no nosso processo de colonização, né? Com os jesuítas, né? Nós vamos ter as catequeses, as missões, né? A Igreja Católica também, ela vem, né, nessa perspectiva de achar, encontrar novos fiéis, e a religião também vai ser utilizada, né, para fundamentar, então, aí, esse discurso, né, de superioridade do homem europeu que chega então a um continente desconhecido, né? Os índios vão ser associados a selvagens, a gente vai ter a discussão aí também se o indígena, o nativo, teria alma ou não, né? Porque se ele não tivesse alma, ele poderia ser comparado então a questões mais naturais da terra. Então nós vamos ter então, claro, a Igreja Católica. Claro que em alguns momentos também da colonização, a Igreja Católica ela se coloca à frente, né, a esse processo de escravização dos indígenas, né? Diferente do que acontece aí com os escravizados que vieram do continente africano. Vamos lá, pessoal. Então, assim, na época da colonização, né, o catolicismo era, então, aí a religião oficial de Portugal, né? Sendo assim também, claro que deveria ser, então, a religião, então, da colônia, né? Assim, os súditos portugueses deveriam ser católicos obrigatoriamente, caso contrário, então, eles estavam sujeitos, né, a vários tipos de perseguição, né? Então, a gente já vem aí com esse alicerce religioso desse nosso início colonial, né? Para ser colono, ele tinha que ser católico, né? E se ele não fosse, a situação ia ficar complicada, que ele ia, então, sofrer perseguições, tá bom, pessoal? Além disso, diversos religiosos católicos também, eles participaram do processo de colonização em um esforço conjunto com representantes da coroa portuguesa, né? E essa participação ocorreu porque o governo de Portugal e a igreja estavam ligados aí pelo regime do padroado, tá, pessoal? E aí, o que seria esse regime do padroado, né? Um acordo entre o Papa e o rei que estabelecia uma série de deveres, né, e direitos aí da colônia, da coroa portuguesa, na colônia, desculpa, em relação aí à igreja, né? Então, esse padroado era esse acordo, né, entre a igreja, na figura do Papa, e o rei, né, que estabelecia então esses direitos e deveres aí então da coroa, tá bom, pessoal? Então, a gente já vê então que temos um acordo, né, da presença da igreja aí nesse processo de colonização, tá? Pessoal, entre os principais deveres, então, estavam aí garantir a expansão do catolicismo em todas as terras conquistadas pelos portugueses, né? Então aí os portugueses teriam, né, essa obrigação de fazer essa expansão do catolicismo, né, em todas as terras, né, por isso que a gente tem América do Sul, né, muito forte aí a presença do catolicismo. Agora na nossa América do Norte, nos Estados Unidos, né, a questão quando se fala de religião e da colonização é um pouco diferente, né, porque nós temos pessoas que estavam fugindo da Inglaterra, né, por perseguições religiosas, né, então lá a gente tem uma outra forma, né, de que se dá no início aí com relação aí à religião, tá? Pessoal, também como um dever, né, os portugueses deveriam construir igrejas e cuidar então da sua conservação e remunerar os sacerdotes por seu trabalho religioso, né? E aí, quando se fala dos direitos, né, dos principais direitos, aí os portugueses eles poderiam nomear os bispos e criar dioceses, né, essas regiões eclesiásticas administradas, né, pelos bispos.
recolher o dízimo, né? Que seria então a 10ª parte dos ganhos, né, ofertados aí à igreja pelos fiéis. Então aí a igreja ela vem então nessa relação, tá? De dever e também de direitos, tá bom, pessoal? A igreja, né, e o Estado português estavam, né, em relativa harmonia, né, uma relação harmoniosa. As autoridades políticas deveriam administrar a colônia, né, decidindo, por exemplo, sobre as formas de organização, né, o povoamento, né, a produção econômica, essas questões mais administrativas. E os religiosos eram responsáveis pela tarefa de ensinar a obediência a Deus e ao rei, defendendo então o trono por meio do altar, né? O que seria isso, gente? Seria então utilizar, né, a religião para argumentar, né, convencer, ensinar tanto esse colono, também aqui o indígena, né, que foi capturado, né, o indígena que sofreu aí esse processo de aculturação, onde eles tiveram essa religião imposta, né, foi uma religião que foi imposta aí por conta também do processo aí colonizador, né, tem alguns historiadores, pesquisadores que dizem que o processo de colonização na América, ele se dá na forma da espada, da cruz, né, e da fome. A espada seria então aí a guerra, né, a guerra que eles travam, né, esse processo de conquista. A fome seria por a dizimação dessa população que morre, né, muda completamente aí o seu cotidiano, o ritmo de vida, as epidemias também, né. E a cruz representa então a Igreja Católica, né, que finca a cruz então nesse novo território e impõe então uma religião diferente, né, para esses indígenas, tá? Houve, no entanto, vários momentos de conflito, né, entre sacerdotes católicos e autoridades da coroa. Nesse sentido, podemos dizer que se tornou frequente, por exemplo, então, a participação também aí de padres, né, de religiosos, em processos de rebeliões aí coloniais, tá? Em rebeliões aí contra a coroa, ok, pessoal? Pessoal, nesse período a gente tem a presença de inquisições, né? A gente tem um processo de inquisições no Brasil, né? Essa inquisição que se vem, né? E aqui essa inquisição, ela vem mesmo nessa prática mesmo de perseguir os contrários, né? Os rebeldes, os hereges, tá? No cotidiano, então, dessa população, né, colonial, resistia ou escapava, né, à obrigação de seguir essa religião católica, praticando então outras formas de religiosidade, né, nascidas do secretismo de crenças e rituais provenientes de tradições culturais indígenas, africanas e também aí europeia, né? O que isso quer dizer, pessoal, é que mesmo com essa obrigação, né, da religião oficial, algumas pessoas achavam formas de resistir, né, dentro da religião, escapando aí essa obrigação e acabavam praticando, né, rituais de suas religiões, tanto como tem aí o texto, né, europeia, mas aí também indígenas. A gente tem a presença do africano, que a gente vai discutir nas nossas próximas aulas, né, nesse processo também chamado de sincretismo religioso, né, que acontecia. E para essas pessoas eram onde a gente tinha de fato então esse processo de perseguição, tá? Cantibós, candundos, né, candomblé, benzimentos e simpatias são então exemplos dessas manifestações religiosas, né, que mesmo condenadas pela igreja eram praticadas aí na vida privada desses grupos, né, tanto que elas resistiram. A gente tem aí ainda essas manifestações religiosas, algumas, né, como o candomblé, nos dias de hoje, tá, pessoal? Então, para combater, né, essas práticas, os chamados crimes contra a verdadeira fé cristã, né? Olha esse termo, a verdadeira fé cristã, né? Como só a religião fosse da Igreja Católica fosse a verdadeira, né? As autoridades da Igreja Católica e da coroa portuguesa enviaram para o Brasil representantes do Tribunal da Inquisição, né? Reativado na Europa em meados do século XVI, né? Eram as chamadas visitações, né? Esse nome aí, visitações, para suavizar, em que o sacerdote representante da Inquisição, visitador,
abria processo punitivo contra as pessoas acusadas de crime contra a fé católica, né? Muitos acusados foram levados, então, para serem julgados aí em Portugal, ok, pessoal? E aí, nessas visitações realizadas aqui em Pernambuco e na Bahia, né? No sul da colônia e no Pará, a Inquisição perseguiu grande número de cristãos novos, né? Essas pessoas que acabavam se convertendo, então, aí ao cristianismo, né? Que tinham vindo de Portugal para a colônia. Eles eram acusados de praticar em segredo a religião judaica também, né? Religião diferente. A Inquisição também perseguiu muitas outras pessoas, acusadas, por exemplo, de feitiçaria, blasfêmia, né? Práticas sexuais proibidas, como prostituição, homossexuais, né? Então, aí a gente tem essa Inquisição mesmo de fato, né? Essa instituição que vai perseguir as pessoas aí que não seguiam, né, essa fé católica que era considerada como a verdadeira, então, nesse período, tá bom, pessoal? E vamos, então, para o nosso exercitando acerca da presença, né, da igreja no nosso processo colonial. Sob o padroado régio, né, durante o período colonial brasileiro, é correto afirmar que a coroa portuguesa foi indiferente às definições da Igreja Católica Romana, notadamente as do Concílio de Trento. As relações de compadrio foram estimuladas por Portugal e significaram uma faculdade da elite rural nomear seus afilhados. C. Foi representativo da forte influência dos monarcas portugueses na administração da Igreja Católica no Brasil. D. Os monarcas portugueses, na qualidade de grãos-mestre da Ordem de Cristo, é que indicavam o nome do santo padroeiro de uma localidade e representou o papel exercido pela Igreja Católica na proteção aos indígenas e aos africanos contra a exploração dos colonos. E aí, pessoal, qual será a nossa alternativa correta? Claro que temos, né, pessoal, a forte influência, então, dos monarcas portugueses na administração aí da Igreja Católica no Brasil, né, esse acordo chamado de padroado. Então, pessoal, pesquisem mais, né, sobre essa temática no nosso Brasil, essa presença católica, né? Não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!